Olá a todos, meu nome é João Vitor e hoje eu vou mostrar alguns motivos para você ter um servidor de arquivos em sua empresa, utilizando o Samba Server e detalhando seu uso empresarial. Primeiramente, o que é um servidor de arquivos? É uma máquina na qual servirá de repositório da empresa, ou seja, um banco de dados. Pode servir como backup de arquivos importantes, então você tendo um arquivo de alta importância, você pode armazenar nesse servidor. Ele agiliza o processo de envio de arquivos e transferências, então você não precisa fazer acesso a servidores de fora de arquivos, repositórios na nuvem, por exemplo. Ele pode ser particionado em vários setores da empresa, ou seja, cada setor vai ter um diretório separado, com pastas particionadas, e tudo em um só lugar, no qual cria uma organização dentro da empresa que todos os arquivos estarão naquele servidor, ou todos os arquivos daquele setor estarão nesse servidor. Então a gente pode falar do Samba Server, né? O que é o Samba Server? Samba é um servidor de arquivos para dispositivo Unix, sendo o Linux principal onde ele é mais utilizado. Ele visa um compartilhamento de arquivos entre máquinas Windows e Linux. Então, você trabalhando num setor com máquinas Linux e em outro setor com máquinas Windows, fica muito mais fácil fazer essa transferência de arquivos, sem ter que passar por pendrive, passar por repositórios além da sua empresa, tudo dentro da empresa. Ele pode ser utilizado com outros dispositivos, como impressoras, microcontroladores e até celulares. Ele também pode ser configurado como servidor de impressão, pode ser configurada para ser automatizado por um microcontrolador. Por exemplo, chegou um arquivo, o microcontrolador ele faz alguma tarefa com aquele arquivo. E celulares também. Então, dentro da sua empresa, na sua rede, você pode configurar, dar usuário e senha para cada usuário ali, e ele poder se conectar pelo celular também, para fazer o uso desses arquivos, fazer o upload de arquivos, etc. E quais são as vantagens da utilização do Samba, né? Ele pode ser utilizado como servidor de backup, ou seja, você perdeu algum arquivo importante ou perdeu algum arquivo que necessite ali na hora, você pode vir a recorrer ao Samba Server, que se você realmente fez o upload para lá, ele vai estar lá. Por exemplo, transferência de documentos entre computadores da mesma rede. Então não é mais necessário protocolo de transferência de arquivo, utilizar repositórios fora da empresa. Sincronia de arquivos extremamente rápida. Isso facilita na hora de envio e recebimento por muitos usuários ao mesmo tempo. A organização fica melhorada, porque vai ter tudo num único lugar. Então não vai ter arquivos espalhados por computadores da empresa. Vai ser sempre um lugar onde os arquivos vão poder estar. Ele evita o uso de recursos necessários na alocação de servidor na nuvem, como eu falei. Não vai ser preciso utilizar nada fora da empresa. E funciona offline. Ou seja, se você não quer usar um link da sua empresa para fazer essas conexões, download, upload de arquivos para um servidor na nuvem, ele vai funcionar offline, tendo a máquina ali na empresa configurada certinho, não vai precisar fazer requisição nenhuma na internet. E aqui tem alguns detalhes que merecem atenção na hora da instalação do Samba, né? E da utilização. Não se pode esquecer de aplicar as medidas de segurança no servidor de arquivos. Se você estiver usando, por exemplo, o servidor para fazer backup de dados ou salvar dados importantes, salvar dados de cliente, por exemplo, você deve aplicar medidas de segurança. Talvez instalar um firewall externo, aplicar medidas de segurança nas máquinas que vão acessar, né? Talvez até manter senhas sendo trocadas, logins sendo trocados recorrentemente.
E com o uso frequente na empresa, a máquina servidor deverá ter um desempenho geral elevado. E com o uso frequente na empresa, a máquina servidor deverá ter um desempenho geral elevado. Ou seja, com muitas pessoas acessando, pode ser que uma máquina mais fraca fique mais lenta para processar essas transferências de arquivos. Então, vale ressaltar que é uma boa ideia você deixar uma máquina com uma alta performance, uma memória alta também, para designar esse papel de ser um servidor Samba. E verifique cada roteador da sua empresa para que não bloqueie a comunicação entre dispositivos da sua rede. Pois existem roteadores que eles bloqueiam descobrimento e comunicação entre hosts da sua rede. Então, por exemplo, um computador que está diretamente conectado ao servidor pode ser que se conecte ao servidor corretamente. Porém, um celular que esteja na mesma rede, talvez por ele passar pelo roteador, ele não funcione. Então é bom verificar. E também a empresa de internet na sua empresa, você deve certificar que o roteador de borda também não faz isso, porque alguns recebem configuração via fibra. Então não tem como você alterar pela interface do roteador. E evite fornecer permissões para usuários anônimos. Então, não deixar pontas soltas na configuração do Samba Server. Bom, então aqui a gente tem um cenário de teste, que vai ser uma máquina virtual com o Samba, instalado, configurado, e o acesso de diferentes dispositivos. E a gente vai ver a sincronia na hora. Bom, então aqui já no nosso cenário de teste, eu já tenho o Samba instalado nessa máquina virtual. Essa máquina virtual em modo bridge, né? Ela vai ser como se fosse mais um dispositivo do meu roteador. Então, essa aqui é a versão do Samba, estou usando a 4.15.9 no Ubuntu. Não Ubuntu Server, um Ubuntu normal. E aqui, para a gente poder acessar a nossa pasta em outro dispositivo, o que a gente vai precisar fazer? Nessa máquina aqui, a gente vai precisar ter todos os usuários que a gente vai querer que acesse as nossas pastas criados nessa máquina. Então, você pode criar via interface, pode criar via terminal o usuário, sendo que aqui eu já criei o usuário João V e o usuário Android. A gente vai testar no celular. Então, aqui, após criar o usuário, você vai ter que vir e dar uma senha para cada usuário desse. O comando do sudo smp_password. Você vai dar uma senha para esse usuário. Assim que você der a senha, você pode vir a configurar os arquivos, as pastas de arquivos. Eu crio uma pastinha arquivos no root da máquina. Tá, então, computador, arquivos. Com isso criado, a gente pode entrar na configuração do próprio Samba. Esse é o arquivo de configuração do Samba. Em Global Settings, a gente só muda o Workgroup, vai ser o nome, empresa. NetBIOS é o grupo da rede, que vai ser cenário teste. Aí a gente já pode passar para lá para baixo, onde a gente vai separar por setor. Então, repare aqui que cada pasta que eu criei aqui, eu consegui criar um setor, né? Administração, estoque, finanças e público. Já aqui no Samba, o que a gente faz? A gente declara
essa pasta, né, como se fosse estoque. Qual que vai ser o título dela? Arquivo de usuários. O caminho vai ser /arquivos/estoque. Não vai ser uma pasta pública. Vai poder ser escrita sim. O guest ok é aquele de usuário anônimo. Não permito usuário anônimo. E o red list, eu coloquei que o João V, o usuário João V, ele só vai poder ler dessa pasta estoque, ele não vai poder escrever. E todo o resto que não está aqui nessa red list vai poder escrever. Isso aqui é a criação de máscara, a máscara de criação da pasta, isso é permissão. E isso aqui também é permissão do diretório. Por exemplo, agora aqui em administração, tem essa Browsable, essa opção Browsable, ela define se a pasta vai ser oculta ou não. Como eu coloquei não, ela não vai ser descoberta, né? Quando eu fizer a conexão aqui pelo Windows. E agora aqui eu já mudei para whitelist João V, ou seja, só quem está aqui na lista, se eu especifiquei a lista aqui, só quem está aqui vai poder escrever na pasta, o resto só poder ler. Repare que ela também não é pública. E tem a pasta público, onde eu coloquei que ela é browsable, ou seja, a gente vai conseguir ver ela no root do servidor, na raiz do servidor. Ela pode ser escrita nela. O hash ainda não permiti também. E ela é pública, ou seja, qualquer um pode escrever nela, né? Então agora a gente vindo para o nosso Windows, eu vou fazer um acesso aqui, mesmo na barra de endereço, posso fazer um acesso à pasta direto. Ó, repare que aqui já está. Se eu fizer o acesso direto, ele já aparece a pasta estoque e a pasta público. A pasta administração não está aparecendo, por quê? Porque ela está browsable no. Eu posso definir isso. Então, mas mesmo assim eu posso vir aqui e aqui já ele vai me pedir o usuário e a senha para eu logar nessa pasta, porque ela não é uma pasta pública. Então eu vou botar aqui. Ó, tá aqui. Ó, tá vendo que já tem uma pasta aqui? Eu posso, por exemplo, pegar essa pasta, excluir. Sim, quero excluir. Quero criar um novo arquivo. Um teste.txt. Vamos ver então se chegou. Se aqui no servidor Samba está sincronizado. Administração. Aqui, um teste. Tá aqui. Tá até locado. Que como eu ainda estou logado aqui. Ele vai travar esse arquivo. Então posso. Já criei uma nova pasta. Perceba que é praticamente na hora. Quando eu crio aqui, já aparece aqui. Isso, claro, também é porque eu estou diretamente conectado, né? Então, o ping está sendo quase zero, né? ms. Perceba que também já muda aqui, né? Então, aí, por exemplo, na pasta estoque, eu não tenho acesso. Eu só tenho acesso à escrita, à leitura. Então, aqui já aparece, você não tem permissão para executar essa ação. Talvez se eu logasse em uma conta diferente, eu poderia fazer isso. Não posso fazer nada aqui, né? Criar nada. Não tem permissão, só tenho permissão para leitura. E na pasta pública eu posso
jogar qualquer coisa aqui, né? Ó, criei, posso apagar, etc. Agora eu vou mostrar o Samba Server rodando no Android. Bom, então, continuando pelo celular, aqui eu fiz o download de um gerenciador de arquivos. Talvez o seu dispositivo já venha com essa funcionalidade de adicionar um servidor remoto. É, aqui a gente pode vir em remoto e repare que já está até aqui salvo, mas, por exemplo, adicionando um novo, a gente pode vir adicionar uma localização remota. Aí tem SMB, aí que a gente digita o host e barra o nome da pasta, né? Seria um público ou administração, por exemplo, nome de usuário, senha, e se for um anônimo, no qual a gente não permitiu nenhum anônimo em nenhuma pasta, né? Tem uma opção de mais aqui também, se for uma porta diferente, qual o domínio, a versão do Samba, etc. Aqui, por exemplo, na pasta público, a gente já pode ver que a pasta teste já está criada ali, né? Então, a gente pode, como essa é a pasta pública, a gente pode aqui criar arquivos aqui dentro, né? Eu posso, por exemplo, criar arquivo, botar um a.txt, ó, criado o arquivo. Posso, por exemplo, copiar um arquivo daqui, posso colar aqui também, ó, colei o arquivo, e repare aqui no computador que esses arquivos já aparecem, né? Por exemplo, essa tarefa, o A que eu criei agora, e mesma coisa no servidor, no próprio servidor, já está tudo aqui. Posso também colar um arquivo daqui, né? Ó, por exemplo, uma imagem, aqui já apareceu, e vamos ver aqui no celular, ele não estou atualizando direto, né? Então a gente dá um refresh na página, beleza, já está aqui, ó, a imagem no celular. Bom, isso é então a apresentação que eu tinha sobre um servidor de arquivos, um servidor Samba e como utilizá-los na sua empresa. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais.